Olá, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? Esse mago que vos fala. Espero sincera e cordialmente que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para aquela pessoa que tem curiosidade sobre esse assunto que eu sei que desperta curiosidade na cabeça da maioria de vocês, porque hoje nós vamos falar sobre mediunidade. Então, vamos ver uma hashtag para vocês comentarem para ajudar a engajar o vídeo. Comenta aí, Mago Médium, hashtag Mago Médium para engajar o vídeo. Aí a gente vai ter certeza que vocês estão gostando do conteúdo, porque, né, é importante que o YouTube recomende os vídeos do Mago para outras pessoas conhecerem o trabalho e tudo mais. Então, a gente tenta fazer um trabalho sério, apesar de divertido, né? Então, esse reconhecimento e tudo isso por parte do YouTube é bem bacana. Por isso que o Mago sempre pede, se você pode curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, comentar as tags que o Mago pede e tudo mais, isso ajuda muito. Vocês não têm noção o quanto isso ajuda o canal a continuar a existir, né? E bom, gente, vamos falar sobre mediunidade, né? É um tema que o pessoal acha que é coisa de terreiro, coisa de centro espírita, mas na verdade não. É algo inerente ao ser humano e algo inerente a todas as religiões e espiritualidades. O que vai mudar é apenas o nome. Sim. Então, o que nós vamos conhecer aqui no Brasil mais popularmente como mediunidade, em outras religiões vão ser chamados com outros nomes, como por exemplo no cristianismo, sobretudo o cristianismo mais pentecostal, vão chamar de carismas do Espírito Santo, os dons que são distribuídos para usar a serviço da comunidade, né? Aquela irmã que tem o dom da revelação, supostamente. Tudo isso nada mais é do que uma manifestação psíquica, mediúnica na pessoa. E para entender o que é isso e como isso se manifesta no ser humano, é muito importante tentar entender o que o próprio nome significa, né? O que é médium? O que significa mediunidade? A palavra médium, né, vem de intermediário, ou seja, um intermediador, né? Antigamente, os grandes reis, os grandes monarcas, né, não existia internet nem meios de correio. Então, todos os reis eles tinham os seus arautos, eles tinham os seus viajantes, que eram aqueles homens de confiança do reino, né, que levava a mensagem do rei até os povos, até outros reinos e tudo mais. Ele era incumbido especificamente de ser o pombo-correio, né, do rei. E ele era o médium, ele era o intermediário, ele fazia o intermédio entre um reino e outro. Ele construía a ponte que ligava um reino ao outro, por meio de suas cartas, por meio de sua diplomacia, etc. Logo, o termo é aplicado ao médium porque, supostamente, o médium é alguém capaz de conectar-se com o plano espiritual e ligar o plano espiritual ao plano terreno. Ora, se nós pensamos que médium é alguém que consegue ligar o plano espiritual ao plano terreno, levando na literalidade do fato, do termo, qualquer ser humano que seja um sacerdote, que tem uma vocação de relevância espiritual, pode ser chamado de médium, não? Um padre, um pastor, um pai de santo. Por quê? Porque eles fazem a ponte entre o espiritual e o humano. Eles são os responsáveis por ligar o acima com o abaixo, em um conceito mais corpus hermético, né? E assim sendo, a manifestação do médium é sempre uma manifestação espiritual sobrenatural, ou paranormal, como os estudos paracientíficos vão chamar hoje em dia, né? De paranormalidade, ou paracientificismo, né?
que nada mais é do que o estudo sobre fenômenos humanos, né, psíquicos em sua grande maioria, não identificáveis pela ciência metafísica, né, pela ciência como nós a conhecemos. Geralmente, a mediunidade, ela advém de faculdades superiores. Então, quando nós vamos estudar espiritualidade a fundo, nós sempre vamos ouvir o termo faculdades mentais superiores, o eu superior, SAG e várias nomenclaturas que se referem a uma essência divina que existe dentro de nós. O médium, ele consegue não só acessar, mas também incorporar essa essência divina para fazer essa ligação com o alto e trazer a mensagem espiritual para as pessoas. E é aí que eu acho bonito como que é essa mediunidade, porque ela é muito plural, né? Ela vai se manifestar de formas diferentes, em culturas diferentes, em pessoas diferentes, em jeitos diferentes. Mas é algo inerte ao ser humano, da natureza do ser humano. Logo, qualquer um pode alcançar se tiver o devido treino. É claro que nem todo mundo vai ter o mesmo tipo de mediunidade, isso é importante, né, de dizer. Mas algum tipo de desenvolvimento sensorial, psíquico superior, qualquer um é capaz de atingir. E eu digo isso por experiência. Eu treino pessoas no meu ofício sacerdotal, eu treino magistas há anos, né? E já peguei pessoas que diziam que eram tapadas, que nunca tinham sentido nada. E hoje essas pessoas atendem outras pessoas porque despertaram esse eu superior. Essa mediunidade, né? Essa consciência psíquica superior. Então, com o devido treinamento, com a devida capacitação, é totalmente possível que a pessoa descubra que sim, ela também é um médium. Infelizmente, as religiões, sobretudo dentro de matriz afro, centro espírita e tal, eles vão vão destacar certos tipos de mediunidade, trabalhar com esse tipo de mediunidade com mais assiduidade, colocando isso como um eixo principal da religião ou da espiritualidade que seja. E aí quem não tem esse tipo de manifestação mediúnica acaba se sentindo meio que inferiorizado. E eu sei que isso existe porque eu já passei por muitos terreiros e centros por aí, né? Então eu sei bem que esse sentimento de inferioridade existe, porque é fomentado que somente o médium de incorporação é o uau, né? Ele que faz acontecer o rolê inteiro. E dentro de um terreiro, realmente faz sentido. Agora, me parece limitante demais o que as religiões, de um modo específico, fazem, que é fazer você... E é por isso que eu prefiro a magia, né? Que é fazer você acreditar que a sua mediunidade é limitada. Porque um oráculo, sei lá, o Búzios diz que você não é médium de incorporação, então você nunca vai incorporar na vida. Aí você mesmo cria um gatilho mental, uma crença limitante que você nunca vai conseguir incorporar na vida. Porque você deu atenção e importância superior a umas pedrinhas. Percebe como é complicado? Eu atendi uma vez uma moça que o sonho dela era incorporar orixá, entidade e tal, porque ela sempre cresceu em terreiro e jogavam búzios pra ela e falava que era pra ela ser Eked, que não era pra ela ter mediunidade, que ela nunca ia incorporar na vida, que não sei o que, não sei o que lá. E ela cresceu com essa limitação dentro dela. E aí eu falei, olha, se você estiver disposta a quebrar essa crença limitante, a gente consegue fazer você incorporar. Aí ela ficou assustada, ficou pensativa e decidiu o que queria. E aí ela incorporou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando o assunto é mediunidade ligado à religiosidade, porque a religiosidade limita muito a nossa capacidade psíquica. E é por isso que eu sempre tenho um pé atrás quando a gente se envolve demais no tema religião, e eu quero falar de mediunidade separado de religião, mas dentro de espiritualidade, obviamente, né?
Porque sempre que nós entramos na seara da religião, nós entramos em dogmas e paradigmas que, na minha visão e na minha experiência de anos no rolê, só limita a pessoa, né? Então é isso. E aí nós nos perguntamos, né? Mago, por que que alguns conseguem manifestar tão fácil a mediunidade e outros não? E, sinceramente, não há uma definição concreta sobre isso. Cada vertente, pelo que eu andei estudando, né, vai trazer um quê diferente para isso, mas geralmente o plano de fundo é que quem já nasceu com uma mediunidade aberta já veio com de encarnações passadas, já trabalhava com isso e tal, e já veio com esses canais mediúnicos abertos já nessa vida, né? Então já veio com essa expansão desde pequeno. O que eu não recomendo pra ninguém, porque só quem passou por isso sabe o quão perturbador é você ser uma criança médium que não consegue controlar nada disso, e aí de repente um monte de coisa começa a acontecer. Ixi, olha, só eu sei o que eu passei. Mas dizem que é isso, né? Que você já encarna com essa capacidade desperta, né? E aí, por que outros não? Porque essa é uma faculdade superior interna dentro de nós que está ligada à nossa essência. Quando nós encarnamos, a palavra encarnar é tornar-se carne, né? Toda a nossa essência espiritual, o nosso espírito, a nossa alma, fica envolta de uma casca gigantesca, uma camada gigantesca de carne. É como pegar uma fruta. Já pegou uma fruta? Uma fruta que tem polpa, né? Quando você tem uma fruta, você tem a casca, você tem uma parte interna, até chegar na polpa, que é a essência da fruta ali. Assim também é com a nossa alma. Quando a gente se encarna, o nosso lado espiritual, sensível, sensitivo, ele fica minúsculo. Ele fica achatado, vamos dizer assim, encolhido, esmiuçado dentro de um corpo de carne. Por isso que o apóstolo Paulo, se eu não me engano, na carta aos Coríntios, vai dizer que o corpo dele era limitação para ele. Porque ele tinha entendido que o eu superior dele era algo gigantesco. E o quanto o corpo físico limitava ele de fazer o que ele poderia fazer, né? Quando a gente começa a passar por esse despertar mediúnico e esse maior contato com o nosso eu superior, a gente tem essa sensação estranha de prisão corporal, vamos dizer assim. É bizarro isso. Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma gratidão maior pela vida, pelo dom da vida, porque tudo faz mais sentido, a gente se sente preso de certa forma e limitado na matéria. Mas é por isso, né? A maioria de nós precisamos passar por um processo de despertar, de elevação. Nós estamos na carne, na matéria, no mais denso, ao menos numa explicação cabalística espiritual, né? E temos que sutilizar a nossa energia até elevá-la e não precisar mais voltar para esse estado de encarnar. E bom, essa é a explicação do porquê alguns vêm já com uma mediunidade hiper expandida desde pequeno e outros não. E aí, né, pra terminar esse vídeo sobre mediunidade, é claro que muito por cima, isso aqui não é nenhum estudo aprofundado, quais são os tipos mais comuns de mediunidade, né? Lembrando que mediunidade, ela tem diversas manifestações e longe de mim querer elencar todos os tipos, tá? Eu vou elencar os que vierem na cabeça com maior facilidade, cuja manifestação são mais recorrentes, tá? Então a primeira e mais óbvia é a incorporação, que a gente mais vê por aqui no Brasil, nas periferias, né, nas bandas, né, nas umbandas, nas quimbandas, nas santerias, em todos os cantos nós vemos a incorporação como um fenômeno não só brasileiro, mas mundial, né? É um fenômeno que acontece mundialmente, se você for no hinduísmo você vai achar. Eu agradeço o TikTok por isso, né? Eu tenho seguido umas páginas do TikTok que mostram umas incorporações no lado oriental, que é muito bacana. Na Índia, né, no lado mais hindu, na China, no Japão, na Tailândia, né?
uma espécie de umbanda deles lá, é muito, muito bacana. Então, incorporação de espíritos ancestrais, emprestar o nosso corpo para outras consciências, creio que é a forma mais comum de expressar uma mediunidade. A sinestesia, que a gente fala, que é a capacidade de sentir energias do ambiente. Então, a sinestesia ela vai desde pessoas que chegam no ambiente, começam a passar mal, ou em contato com outras pessoas que estão mais carregadas e começam a sentir uma vibração diferente. Dores de cabeça. Comigo, eu tenho sinestesia, né? Então, comigo é muito comum eu senti como se alguém estivesse esmagando meus braços, assim. É bizarro. E se a coisa fica muito forte, me dá náuseas, vontade de vomitar. Comigo, geralmente, é assim que acontece. Ou então, quando pega em um objeto que tá muito carregado. Aí acontece isso também. Outra mediunidade bem comum, fora a sinestesia, que é essa sensibilidade energética, né? Essa captação. Dentro da sinestesia tem o médium esponja, né? Que é aquele que não só sente a energia ruim, como acaba absorvendo ela. Esse ele precisa de um cuidado e um tratamento muito especial energético de quem o acompanha. Porque esse tipo de médium, ele absorve muita carga pesada de ambiente, de pessoa, então a energia dele está constantemente carregada, constantemente negativada. Ele tem que ficar passando por processos e é um dos mais complicados que existe, porque ele não só sente a energia ruim do ambiente, como ele acaba carregando. Ele tem que conseguir criar filtros energéticos áuricos, né, para impedir que essa esponja seja muito forte. É bizarro. Outro tipo de mediunidade bem comum é o empata. O que é o empata? É aquele que sente a dor do outro. Então, é aquele médium que quando toca numa pessoa, ou quando vai rezar por uma pessoa, muito comum no meio evangélico, né? Quando ele vai rezar por uma pessoa, quando ele vai interceder por uma situação, quando ele projeta a consciência dele para uma situação, ele sente tudo que a pessoa tá sentindo, tudo que aconteceu no lugar. Então, se uma pessoa morreu, ele vai sentir como se fosse ele morrendo. Se uma pessoa tá com uma dor em determinado lugar, ele vai sentir dor em determinado lugar. Se a pessoa tá muito triste, ele vai começar a chorar. Também é horrível. Não recomendo. É muito, muito, muito negativo mesmo. Porque você acaba não só absorvendo, mas vivenciando em você mesmo, né, a experiência de dor, geralmente, do outro, né, de alegria também, mas geralmente de dor. Então, o empata, ele se coloca no lugar do outro em uma situação, né. Deixa eu ver outro tipo de mediunidade mais recorrente. O empata, já falei. O sinestésico, já falei. O vidente, claro, né, o vidente não pode deixar de estar aqui, aquele médium que vê espíritos, né? Esse me acompanha desde pequenininho também. Desde que eu me entendo por gente, acho que desde os meus 5 anos eu já via gente morta. E isso sempre foi muito ruim. Eu nunca quis ver isso. Pra mim é uma mediunidade que sempre atrapalhou minha vida, né? Mas que infelizmente a gente tem ela, né? E tem que lidar com isso. O médium que tem a visão aberta para ver espíritos e tal, na minha opinião, ele é o que mais se torna resiliente. Porque ele aprende muito rápido a esconder a sua mediunidade, né? Porque todo mundo acha que ele é doido, então ele tem que ficar quieto mais rápido. E aí, dentro disso, tem os espectros, né? Tem o clarevidente, que é aquele que vê o espírito claramente, né? Ele vê a pessoa tal qual na frente dele. Tem aquele que só vê vultos, tem aquele que vê um formato e por aí vai, né? Então tem vários espectros ou uma régua de medição dentro dos tipos de videntes, né? E claro, essa vidência, ela não é somente para ver espíritos, né? Mas essa vidência, ela se estende para previsões, premonições. Então vai ter aquele que vai ter premonições em sonhos, aquele que vai ter premonições, sei lá, por sentir, né? Eu tenho uma conhecida que toda vez que ela sonha que o dente tá caindo, alguém morre. E é batata. Ela sonha que o dente tá caindo, ela já me fala, Mago, alguém vai morrer. E alguém morre. Alguém próximo, assim, do convívio, sabe? Então é uma espécie de premonição, né? Um aviso, um prenúncio por sonho. E
E aí tem essa mediunidade dos sonhos também, né? Muita gente que tem sonhos proféticos, projeções em sonhos, contatos espirituais em sonhos. Essa, pra mim, é uma das mais difíceis de se interpretar. Porque o sonho, a maioria deles é induzido pelo nosso consciente, por aquilo que a gente vê, fala, estuda, absorve, consome. Então, diferenciar sonho comum de sonho espiritual exige muito estudo e muita sinceridade do médium consigo mesmo. Ele não pode nunca ser uma pessoa super espiritual. Isso é muito difícil nos dias de hoje. Essa, pra mim, é um tipo de mediunidade muito complexa, sabia? A mediunidade de sonhos eu acho que é uma das mais difíceis de discernir. Tem a Irmã da Revelação, né? A Irmã da Revelação nada mais é do que aquela pessoa que tem facilidade de projetar sua consciência para os lugares, né? No caso, eu, né? Se vocês observarem as missas enoquianas, os rituais que eu faço coletivo e tal, você vai ver que é muito comum as entidades me passarem mensagem, ou eu projetar minha consciência para uma situação de alguém específico e ver a entidade agir ou alguma coisa acontecendo referente àquela situação da pessoa. E são situações bem específicas, né? Geralmente não é algo ambíguo, tipo, dor nas costas. Qualquer um pode estar com dor nas costas, né? Mas não, geralmente é uma pessoa que está em tal lugar, de tal jeito, pedindo tal coisa com tal situação. Esse é o tal do dom da revelação que os crentes vão falar, e que nós chamamos de projeção de consciência, né? É uma facilidade de projetar a nossa consciência para uma necessidade, né? Pessoas que trabalham com entidades lunares geralmente costumam desenvolver com maior facilidade essa capacidade, né? Eu trabalho com Hecate há muitos anos, para mim é muito mais fácil, é ela que vai me guiando, né? Até em sonho, direto o pessoal vem, Mago, eu sonhei que você estava me ensinando uma coisa e eu fui praticar e deu certo. Por quê? Porque a Hecate vai me guiando, então é muito comum isso acontecer comigo, né? Muito, muito comum mesmo. E eu acho que das mais comuns, né, são essas. Aí nós temos as mediunidades raras, né? Raras, tipo, bem raras, a nível de que quando você vê uma coisa dessa, você fica espantado. Levitação. Tem médiums que, quando entram em gnose, em êxtase profundo, eles levitam, né? Temos vários relatos de santos da Igreja Católica que acontecia isso. Eu já vi monges levitarem na minha frente também. Então eu já vi que isso acontece, é real. O propósito disso, na verdade, eu não sei nem se enquadra como uma mediunidade, porque é mais uma experiência de êxtase, né? Mas por ser uma manifestação espiritual, acabei elencando aqui também. O médium de materialização, esse eu só vi em caso de possessão, né? Médium de materialização é raríssimo, são pouquíssimos hoje em dia, né? O que é um médium de materialização? É um médium que consegue absorver muito ectoplasma numa sessão espiritual, e aí o espírito, por meio dele, regurgita ectoplasma a ponto de materializar alguma coisa, né? Então materializa qualquer coisa ali. Já vi casos onde se materializou órgão, mas tudo em possessão, então era sempre coisas bizarras, né? Pilha, ferro, a pessoa vomitava ferro, umas coisas, vomitava caco de vidro, sabe? E tudo era criado a partir da boca, não era que saía de dentro da pessoa, né? Era o ectoplasma que criava aquilo. Então é algo extremamente raro, né? E que tem um propósito muito específico para acontecer, geralmente, né? Geralmente esse tipo de mediunidade acontecia muito no início do espiritismo cientificista, para provar, né, que o médium não era mentiroso, de que aquilo ali era tudo real. Então era muito comum que houvesse um médium capaz de materializar o ectoplasma, e aí materializava um pedaço da mão, do espírito, coisas do tipo, né? Existem até museus e tal lá na Europa referente a isso. Inclusive, recomendo uma série da Netflix que fala sobre mediunidade, vida após a morte, acho que chama a série Vida Após a Morte, é um documentário. Procura lá na Netflix que é muito bom. E vai abordar esse tema de mediunidade, é bem bacana. Médium de materialização acho que é um dos mais raros que tem, né? E aí depois nós temos o bilocação. Bilocação também é algo extremamente raro. É um fenômeno que aconteceu comigo uma vez, com um padre, um monge muito piedoso lá, eu já vi também uma vez acontecer.
mas é algo muito espantoso, porque bilocação é estar em 2 lugares ao mesmo tempo fisicamente, né? Então, é uma pessoa que conseguiu atingir um nível de projeção de consciência tão grande que a consciência dela se projeta ao ponto de materializar. É como se fosse um espírito se materializando. A pessoa consegue materializar o espírito dela, a consciência dela em outro lugar. Isso é bizarro, né? É praticamente um método de materialização elevado ao quadrado. Então é raríssimo de acontecer, mas acontece, né? Nós temos casos na igreja como Padre Pio, Santo Antônio e diversos outros santos aí, que existem relatos que tinham essa capacidade, né? Que mais? Eu coloco aqui um tipo de mediunidade muito específica, que é a desobsessão. Essa daqui não é rara, né? Mas a desobsessão. Eu creio que a pessoa precisa de um chamado muito especial para lidar com as trevas. Porque a mediunidade, ela liga você com um lado espiritual. Ok, já deixa mais sensível, um contato com o reino de lá e tal. Agora, tem pessoas que têm um chamado muito especial, que é para expulsar o mal dos lugares, das pessoas, de tudo quanto é coisa, e tem um quê para isso, tem um feeling para isso. A intuição é mais aguçada para isso. Intuição também é uma espécie de mediunidade, né? Vale lembrar. Bem comum, todos nós, é uma das primeiras a serem despertas, que é a voz do eu superior falando conosco, né? Importante lembrar disso, talvez sendo da mais básica. E essas pessoas, geralmente exorcistas e pessoas ligadas a isso, dedicam a sua vida para desobsessionar o mal de lugares, pessoas, situações, etc. Né? Pessoas que trabalham muito com cura espiritual, com limpeza espiritual. Existem pessoas, templos e todo um culto que se dedica, né, somente à limpeza de pessoas. E eu acho que isso exige uma mediunidade especial, específica, sabe? Outro tipo de mediunidade rara, né, é a mediunidade da cirurgia espiritual. Muito comum em centros espíritas, mas rara as que realmente funcionam, né? Que é aquela do Dr. Bezerra de Menezes e tal, que um médium incorpora um espírito de um doutor, e esse doutor, por meio de ectoplasma, né, por meio de energia espiritual, faz uma cirurgia na pessoa, e a pessoa sente que fez uma cirurgia, uma operação mesmo, só que sem abrir, sem nada. É bizarro. Já vi acontecer, tenho relatos de pessoas que fizeram e funcionou, a pessoa ficou curada. Também bem raro de ver, mas é bem impactante. E aí depois disso nós vamos ter os fenômenos mais raros e paranormais, como autocombustão, que são pessoas que pegam fogo e coisas do tipo, mas que aí não tem um controle, e por não ter um controle eu creio que não entra no espectro de mediunidade, sim de fenômeno que se consome em si só, sabe? Autocombustão, pessoa que sai do corpo e entra em coma e nunca mais volta. E aí é umas coisas que fogem do espectro, sabe? Do nosso intuito aqui. Eu quis fazer esse vídeo como um aulão geral de mediunidade para vocês entenderem os tipos, as manifestações e, sobretudo, infelizmente, ou felizmente, né? O meu intuito com esse vídeo é que você saia dessa falácia de que você não pode desenvolver mediunidade. Que você não nasceu para isso, que você não tem capacidade para isso, porque tem. Todos temos, porque todos temos uma centelha divina dentro de nós. E se todos temos essa centelha divina dentro de nós, todos temos o poder de despertá-la. E se todos podemos despertá-la, todos podemos nos conectar com um lado superior. E despertando faculdades superiores, despertamos mediunidade. É isso que a experiência tem provado. E é isso, meu povo. Então, últimos dias para você participar do Rito Coletivo de Marte será na próxima terça-feira, dia 30, se você está vendo esse vídeo quando saiu. Esse vídeo vai na sexta-feira pro canal, finalzinho de maio. Tem até segunda-feira para se inscrever. Segunda-feira acaba as vagas. Não se inscreveu, perdeu. Já avisando que o Rito Coletivo de junho, esse daqui é meio óbvio, né? Vai ser pros namorados, para você que quer um namorado, para você que quer um chameguinho, um amor, um lovezinho. Esse ritual será dedicado para quem quer amor. Nós vamos fazer um rito com a heptarquia
de Vênus, né? O Mago vai trazer o próximo caos, inclusive, do canal, já para preparar vocês pro próximo coletivo aí, que vai ser de amorzinho, de lovezinho, né? O Mago vai contar a minha experiência, porque eu fiz esse rito coletivo ano passado e deu muito bom pra mim. E é isso, demais. A agenda de junho já tá aberta, se você quiser agendar seu trabalho de magia com o Mago, agendar sua consulta oracular, de scrying, de tarô, de baralho cigano, de runas, chama que a gente faz acontecer, tá bom? Quiser comprar o curso de scrying, aproveita. Curso de tarô, a partir de junho o preço vai abaixar. O Mago prometeu que ia fazer uma promoção, porque tem muita gente querendo fazer o curso, mas tá muito caro, então o Mago vai dar uma baixada no preço para que você possa aí fazer o curso de tarô, tá bom? Então fique atento que no mês de junho o curso de tarô vai dar uma baixada no preço, é um curso completaço, eu tenho certeza que vai valer a pena o seu investimento, tá bom? Ele é um curso que tem muito diferencial para muito além de qualquer cursinho de tarô que você aprende por aí, tá bom, gente? Então é isso. Demais. A missa enoquiana provavelmente dia 5, tá bom? Essa missa enoquiana, Mago faz aniversário dia 8, né, de junho agora, geminiana que sou. Então dia 5 vai ser a missa enoquiana para rezar pelo Mago. Se você gosta desse Mago que vos fala, venha pra missa rezar por mim. É isso, demais. Fiquem bem, acredite na magia que existe dentro de vocês e falou!